Olá, pessoal! Vamos começar mais uma live da Provoco? Legal, vamos entrando, pessoal. Tudo bem? Olá, vamos entrando nesse bate-papo gostoso que vai ser essa noite, com uma convidada muito querida, né, que eu conheço de longa data. E você também que está aí conosco pode estar fazendo aí uma boa interação, né? Ali no chat colocando suas perguntas, interações, vivências, experiências, para que a gente possa fazer o mais rico possível esse momento. Bom, pessoal, eu comecei a fazer essas lives lá no início da pandemia e com esse intuito, né, com o propósito da Provoco é gerar reflexões, é valorizar o ser humano, é pensar no desenvolvimento das pessoas e de alguma forma poder ajudar, compartilhar, se aproximar, acolher. Então, por isso são temas em que nos envolve tanto. E no dia de hoje nós vamos estar falando sobre o poder da ação no processo da mudança. Quantos de nós estamos num processo de mudança ou não sabemos nem por onde começar, para onde que a gente vai seguir, né? O que fazemos hoje e que fazemos de melhor? E será que a gente se dá conta disto? Então, para esse bate-papo, pessoal, eu vou estar convidando a Kátia para fazer parte conosco aí de uma troca bacana. Eu vou convidá-la para estar entrando junto conosco e nós podermos já ir conversando. Kátia, acabei de te mandar um convite. Aí você entra na sala de bate-papo aí junto comigo. E eu quero agradecer a todos vocês, agradecer as pessoas que estão compartilhando os nossos vídeos, estão compartilhando e acompanhando aí essas lives que a gente faz com tanto amor e carinho. Boa noite, Boa Kátia! noite, boa noite, Ká. Que felicidade, que gratidão por esse convite de estar com você, com a Provoco, nessas lives provocantes que tu faz, Sim. hein? Que legal, muito feliz mesmo. Gratidão, né? Gratidão por estar aqui. Eu que agradeço, porque eu conheço vocês de tantos anos e às Verdade. vezes as pessoas me perguntam assim, Karina, tu te dá bem? São concorrentes, né? Fazem a mesma coisa. Não existe concorrência nesse meio. Boa, A gente que está aqui para trocar, um ajuda o outro. A gente, quando verdade. se ligou para trocar, seja de um lado, seja de outro, Ai, que como a gente pode legal. estar evoluindo, a gente se indica muito. Eu acho que é Verdade. isso, né? A gente está vendo no mundo de conexões, um mundo em que é difícil ser bom em tudo. E a gente precisa de amigos que compartilhem, que Com façam nós certeza, pensarmos. com Tem tanta certeza. gente que às vezes cria uma pressão consigo mesmo na busca da sua perfeição. Que é ser Verdade, perfeito, um ser humano imperfeito, né? Eu verdade. acho que E a gente tem que quanto se dar mais a conta. gente compartilha, né, Karina, mais a gente aprende, mais a gente cresce, Exato. mais a gente cativa coisas boas, né? Espaço tem para Sim. todos. Isso é Exato. muito legal. E é tanta informação, né, Kátia? É tanta coisa que a gente tem Verdade. acesso. O mundo tá tão Uhum. dinâmico que fica muito difícil da Muito. gente querer ter domínio sobre tudo. E é essa construção que estamos fazendo, sejam pelas lives, sejam através dos nossos Verdade. atendimentos, sejam através dos nossos Uhum. artigos, que a gente consegue ver o que o outro, talvez uma outra linha que alguém está seguindo, um exemplo que alguém está dando, o quanto Verdade. enriquece o nosso cabedal de informações e, ao mesmo tempo, a gente pode florescer e ver que podemos ser muito mais ricos a partir das conexões que agregam. Vamos lá, né? Vamos ver, as que Mas agregam são positivas e é com isso que faz a gente ser melhor. certeza. O quanto a gente aprende, né, Karina? Eu sempre digo assim, existe aquela inveja boa, eu quero ser, eu quero fazer. Não é feio, né? E eu acho que essa troca, essa rede é muito importante. Ainda mais nesse momento
que nós estamos vivendo, o que a live nos proporciona, né? Esse encontro de a gente estar em casa, entrar na casa das pessoas e poder compartilhar e falar de assuntos latentes, né? E que Sim. só agregam, é muito legal, é muito rico. E trazer um pouco da nossa experiência, né, Kátia? Que nem esse Verdade. tema que nós estávamos conversando esse dia. Eu acho que esses dias a gente não pode ser egoísta ao ponto de guardar ele só para nós, né? Eu acho que nesse momento a Verdade. gente tem que compartilhar, se colocar disponível para as pessoas. Eu venho há alguns anos, tu já me acompanha, e eu sei que vocês também têm essa linha Sim. de trabalhar a humanização, né? Seja dentro das organizações, a Isso humanização é a aí. nossa essência, a reconexão. E Uhum. aí a gente vai se dando conta que muita gente está dizendo, isso é novo, foi a pandemia que fez florescer. Não, isso já estava aí, só Não, que com a pandemia verdade. veio a forceps. Algo que talvez ia levar alguns Isso anos para aí. ser muito latente, passou a ser acelerado num período menor e as pessoas tiveram que fazer sua adaptabilidade dentro desse grande contexto. Uhum. E Verdade. momento de muitas mudanças, né? Quantas ideias eu tenho acompanhado, pessoas saindo fora da caixa, organizações que até então acreditavam que o home office não seria possível e teve que ser possível para continuar o seu negócio. O meio digital, quantas outras empresas vieram para apoiar, grandes empresas para não sucumbir, juntaram os Verdade. pequenos para fortalecer. Então, nós estamos Uhum. vivendo um momento de muita compaixão involuntária. Estamos vivendo um momento de Uhum. empatia, humildade, né? O Verdade. olhar para a vida do Uhum. outro, entender às vezes o quanto a gente é rico e reclamava tanto. E o poder A da gente ação era feliz e não sabia, né? É aquela é frase que a gente escuta verdade. muito, eu era feliz e não sabia. Mas eu acho que faz parte de Exatamente. todo esse momento, todo esse contexto que a gente está vivendo. E bem que tu falou, né? É um momento novo, de incertezas, de muita preocupação com a nossa saúde, né? Mas que a gente não pode parar de pensar no que nós precisamos mudar, melhorar, evoluir, né? É um momento reflexivo, é um momento tenso, mas um momento que nós não podemos parar. Nós, tanto na esfera pessoal quanto profissional, não podemos estagnar. E esse é o convite hoje, né? Vamos falar de Sim, ação. O que nós podemos isso. nos movimentar, mesmo estando nesse momento, né? Porque esse momento, ele pode ser rico, né, Kátia? A gente não pode simplesmente passar por ele e não levar nada de aprendizado. Esses dias eu estava Não, bem pelo escutando a contrário. aula. Eu estava estudando a aula da minha filha e a professora estava dando aula de história, né, virtual ali, entrando com conceitos novos para eles. Sim. E aí foi muito interessante que a professora disse para eles assim, eu só na butuca, né? Ela dizendo, olha, Uhum. pessoal, vamos registrar essa nossa história, que sentimentos nós estamos experimentando, que coisas Isso. novas Ah, nós que estamos legal. descobrindo, porque daqui a 15, 20 anos vocês vão estar contando essa história para outras pessoas que vão perguntar como que você conseguiu passar por esse momento? E depois para os filhos de Verdade. vocês que não vão ter passado, talvez, por situações como Uhum. essas. E foi muito Isso. bacana, né? É dar valor para o momento, por mais difícil que ele deva para algumas pessoas e para muitas estar sendo. Mas como que a gente está buscando o aprendizado e o crescimento? E aí, Kátia, quem está nos acompanhando aí no canal da Provoco, que já conhece um pouco da Karina, mas talvez não conheça ainda a Kátia, eu quero te passar a palavra, que tu possa te É. apresentar, falar quem é a Kátia. E Kátia, dá uma introdução aí, como é que o poder da ação pode nos ajudar nessa mudança? Oh, pode ajudar e muito. Bom, então, eu sou a Kátia Bernardes, né? Karina, minha primeira formação é em administração, habilitação em recursos humanos, e eu iniciei a minha carreira, a minha trajetória profissional já trabalhando com recrutamento e seleção, foi onde eu passei muitos anos, e ali eu comecei a perceber e a querer ajudar mais as pessoas a se desenvolver. E ali eu vi a necessidade que eu não podia parar de estudar.
onde eu fiz a minha especialização em psicologia do trabalho e das organizações. Hoje eu sou Master Coach, trabalhando muito forte com esse processo que tu conhece bem e que ele é fantástico, ele é transformador para quem quer se transformar. Então eu já venho trabalho, assim, né, Kátia? dá trabalho, claro que sim. Agir dá muito trabalho, né? Nós nos movimentarmos para algo, para mudar, dá trabalho. Não é fácil, mas é possível. Dói. Dói. Então eu venho mais ou menos, Karina, há 20 anos trabalhando já com desenvolvimento de pessoas. E cada vez mais me apaixonando, me surpreendendo, aprendendo e vendo o quanto é rico quando a pessoa tem esse sentimento ou ela tem essa noção do quanto eu preciso mudar, quanto eu preciso melhorar. E no processo a gente trabalha muito isso para ajudar essa pessoa a se dar conta, né, Karina? E tem estudos que dizem que quando alguém me manda eu fazer alguma coisa, o meu comprometimento é 20%. Mas quando a gente se dá conta, né, Karina, do quanto isso vai ser bom, vai ser rico, tanto para o meu lado pessoal, para o meu lado profissional, opa, daí ninguém me segura. Eu vou. O meu comprometimento comigo mesmo vai a 80%. Então, quer dizer, é esse movimento que a gente vem acompanhando e trabalhando e vendo o quanto é rico, gratificante na vida das pessoas. Tu sabe que eu estudo muito a neuroliderança, né? E quando tu vai falando isso, eu começo a lembrar lá do mecanismo do nosso cérebro. Nós temos o sistema da recompensa e quando tu fala isso, a gente está acionando o nosso sistema da recompensa, né? O sistema dopaminérgico, quando o cérebro ele encontra aquilo que te estimula, que faz esse sentido, esse propósito, ele cria um sistema conectado para que tu possas agir e a cada ação te gerar uma sensação de bem-estar. Só que isso só acontece quando reconhecido. Caso contrário, o sistema da amígdala da ínsula, ele vai sempre fazer com que você volte para a zona de conforto, porque ali você gasta menos energia. Gasta-se muita energia. Eu acho que tá travando, Kátia, o seu... ok? Tava travando antes. Deu uma travada, Isso. Você gasta muita energia no processo da mudança. E aí o que acontece? O cérebro ele leva tempo para fazer essa conexão. Por isso os to-dos que a gente chama, né? Os temas de casa, o se avançar. E aí eu quero que tu traga um pouco a tua experiência também. Sim. Em relação a isso. O que a gente percebe, né, Karina? Que muitas pessoas, elas querem mudar, elas têm muitos projetos engavetados, e aí vem aquela reflexão assim, ó, o quanto já estavam engavetados, e eu podia me movimentar, e eu podia fazer, e veio toda essa situação que nós estamos vivendo, essa pandemia. Que daí muitas pessoas usam isso, né? Ah, não é o momento, não é... Ok, e aí vale aquela reflexão daquelas metas, Karina, aqueles projetos, aquelas projeções que eu fiz lá em dezembro, janeiro, e que talvez eu não vou cumprir. E tudo bem, tudo certo, por todo esse momento que nós estamos vivendo, mas aí já vem um gancho, porque nós estamos bem na metade do ano. Momento de reavaliar, né? Pensa, de ressignificar, de rever, de parar e pensar o que é possível agora de fazer. Eu acho que essa... E que recursos eu tenho, né? Isso, o que é possível fazer daqui para frente? Como eu quero estar, o que eu quero buscar, o que eu vou conseguir atingir até o final do ano? Acho que essa é para a gente se acalmar e não ficar, bom, mas eu tinha isso, tinha aquilo, e isso vale para as duas esferas, né? Para o nosso lado pessoal e para o nosso lado profissional e até para as empresas, né, Karina, que a gente atende, que a gente vê que mudou tudo, os planos, as metas.
Sabe que o planejamento estratégico agora ele é 30 em 30 dias. Porque dentro dos 30 dias, a cada semana, as coisas estão também sendo mudadas. Reavaliando. E é o que reavaliando. E é o que eu digo na questão da gestão emocional, que eu sei que você também trabalha, com a questão de não adianta eu olhar lá para frente. E se acontecer, e se não acontecer, mas quando acontecer, a gente não tem mais domínio sobre... a gente está muito vulnerável, né? Estamos em um momento de incertezas e vulnerabilidade. Então, o que nesse momento, hoje eu posso fazer para ser melhor que ontem, e amanhã eu avançar um pouco mais perto dos meus objetivos do que é possível. Hoje eu vi uma situação, um exemplo, muitos que talvez estão nos acompanhando devem ter visto, que me chamou muita atenção. E são exemplos do nosso lado, no Jornal do Almoço. Eles mostraram de uma menina, mãe de 2 crianças, e ela recebeu o auxílio, aquele de R$ 600 do governo. E aí ela pensou, puxa, eu posso viver só com esses R$ 600, pagar as minhas contas, como eu posso administrar de uma forma em que eu pense num futuro. E ela sempre teve vontade de fazer aquele design de sobrancelhas. Olha. Só que ela sempre vivia numa roda viva dela, pensou, não, mas depois eu arrumo dinheiro para comprar os produtos, para dar início a esse projeto. E nesse momento ela tomou aquela palavra de coragem. A coragem de pegar R$ 300, deixar para alimentação dos filhos e organizar no mês. E R$ 300 ela foi lá naquela loja de cosméticos para comprar os produtos e ela começar a iniciar a vender em vizinhas, fazer o cartãozinho e aí poder ter hoje algo para o futuro. A empresária, dona desse estabelecimento, ela se compadeceu com a história dela, que o primeiro kit ela deu de presente. Viu a emoção dessa menina para poder iniciar. Às vezes a gente acha que não tenho condições, só precisa iniciar, ter a coragem. Como Augusto Cury uma vez disse num curso que eu fiz, que ele falava muito dessa questão dos nossos cárceres, né? Os cárceres mentais, e que nós tínhamos que ter coragem para avançar, porque os medos muitas vezes são mais nossos, que quando compartilhados em redes de relacionamento, a gente pode potencializar a realização deles. E aí eu perguntei para ele, mas professor, e se mesmo assim der medo? Ele disse, minha filha, põe a fralda e vai assim mesmo. Quantos medos são mais do que te fala? Bota a fralda e vai, é verdade. Quantos desafios nossos a gente teve que colocar a fralda e encarar e ir. É muito legal. E aí, Karina, é bem assim, ó, bem isso que tu trouxe. As nossas ações vão refletir agora no presente e no futuro que a gente quer, né? Então, assim, eu preciso fazer... Sabe quando tu disse os to-dos, que no coaching a gente trabalha, e eu acho e acredito que tem alguns coaches meus, clientes por aí, eles vão lembrar, porque é os pequenos to-dos com grandes resultados. Para chegar naquele grande objetivo, Karina, eu preciso fazer as tarefas. E aí são pequenas ações com grandes resultados. Mas por que eu muitas vezes quero mudar, quero ser aquela mudança e não faço, e não mudo, né? Fico parado porque falta a ação, a atitude, essa que ela teve, de mesmo nesse momento crítico, tenso, onde a gente vê assim, ó, que tem muitas oportunidades, muitos aprendizados, né, Karina? Como tu trouxe lá no início, o que a gente já aprendeu nessa quarentena? O que nós tivemos que mudar, de ter novos modelos mentais para encarar isso? Cada um na sua estrutura familiar, na sua casa, no seu home office, com os seus filhos. O que cada um teve que inovar, né? Se reestruturar mesmo. Então, assim, tem muito a fazer. Não podemos achar que não é o momento. Eu acho que temos que pensar o que é possível nesse momento. E a gente pode dizer, né, Kátia, deu uma pequena travada, né? Mas deu para te escutar. Mas deu para escutar bem. Kátia, é como a gente deu uma diz, é um travada. novo momento, né?
Não sei se é a Oi, minha tá ou a conseguindo tua. me ouvir? Agora sim. Agora sim, deu uma pequena É o, travada. sim, é um novo momento, né? Que a gente diz, é um novo normal. Antes nós vivíamos uma normose. Novo Não sei se tu momento. já leu, né, as teses de Roberto Crema e Pierre Weiss. Essa não. Normose. Esse livro Uhum. eu recomendo para várias pessoas, Boa, né? boa dica. É muito bom, normose. Então, quando Normal. eu fiz psicologia transpessoal pela Unipaz, alguns anos atrás, a gente teve vários seminários com o Roberto Crema. E foi muito bacana, assim, quando ele trouxe esses estudos, gente, há 5 anos atrás, Uhum. avaliando a normalidade louca, padronizada, sistêmica que nós vivíamos e achávamos aquilo um normal, mas era um normal doentio que levava as Olha pessoas a só. estresse, depressão, a não Uhum. enxergar os filhos, a não se reconhecer na frente de um espelho mais, muitas vezes Uhum. se perdendo. E essa normose nos colocava num automático que parecia que aquele automático é o que nos fazia produtivos. Era um Olha só. automático que nos fazia uma liderança que transformava pessoas mais doentes ainda, né? E várias outras coisas que a gente poderia estar trazendo aqui, situações que nós Uhum. vamos parar. E eu acredito que muitos que estão nos acompanhando aqui, a gente está com uma média de umas 40 pessoas que estão entrando e estão acompanhando, provavelmente devem estar pensando a mesma coisa, né? Nossa, eu vivia num ritmo da manhã à noite que o único tempo que eu tinha para mim é quando eu ia tomar o banho, deitar na minha cama e agora eu vou descansar. E tu não Uhum. desligava, porque tu já estava com a cabeça conectada no dia seguinte. Aí Sim. vão lá e escolhem fazer um coaching. O Uhum. coaching vai me ajudar, fórmula mágica, vai, né? Ser o guru. Uhum. Eu brinco com isso, gente. Se isso Não tem fosse, né? magia, né? Não Uhum. tem Não magia, tem não vem magia. Tem procurar muito receita. esforço. Não Tem muito tem. esforço. Muita Aí dizia, ação. e aí nós dizíamos, né? Olha, vamos lá, te deu conta? Sim. Vai ter... Vou. Aí chegava na outra sessão, não tive tempo. Tá, mas eu tenho Ah, aí. um ponto Boa. importante, né, Kátia? Boa. É isso aí que tu trouxe, esse gancho. Eu não tenho tempo para mim. Para eu mudar, para eu evoluir, eu preciso fazer aqueles pequenos to-dos, não é aquelas pequenas tarefas. E aí, Karina, tu não percebe que às vezes as pessoas no processo, elas pensam assim, ó, não, eu tenho, é aquela coisa grande que eu vou fazer, que eu vou atingir, que então eu preciso fazer. Não, a gente precisa entender que são as pequenas ações, os Uhum. pequenos movimentos e que geram mudança. E é aquilo que eu digo, a cada sessão tu tem que fazer algo novo, diferente, que tu não fazia, para daí sim começar a virar uma rotina Sim. positiva. Gerando disciplina, né? Porque a disciplina, o Disciplina. nosso cérebro Isso. não tem disciplina. Pode ver Uhum. dentro de uma organização, se tu não cria procedimentos, padrões, uma cultura sendo cultivada constantemente em cima Verdade. de princípios e valores, as pessoas vão Uhum. criando as suas melhores formas de trabalhar, de fazer Uhum. e se manter na zona de conforto. Mas por quê? De Isso. novo, porque o cérebro é preguiçoso, o cérebro não gosta de Uhum. pensar, gastar energia e se manter na zona de conforto. Isso. Mesmo que a zona de conforto não seja boa. E É a gente louco isso, sabe que a né? rotina é uma ordem, é para onde a gente tem o nosso norte. Não, a gente às vezes vê a rotina como algo ruim, né? Não, mas a gente precisa ter rotina. A gente precisa dar rotina para os nossos Uhum. filhos, que é uma maneira de ter um cuidado, de orientar, assim como a gente precisa ter na nossa vida, né? E botar essas ações na nossa rotina. Aí vem a Sim. questão, eu quero mudar, mas sem esforço, sem movimento. E aí é o que tu Que não trouxe, né? existe. Que não existe. Eu também digo assim, ó, dá trabalho. O coaching, ele é maravilhoso, ele é transformador para quem realmente quer se transformar. Tu não concorda, Karina? Achando assim que Plenamente. nós somos parceira no processo. Eu acho que isso que é legal, Sim. que com o processo tu consegue ver que é possível sim fazer movimentos que te aproximam dos teus objetivos, daquela mudança que tu tanto quer.
Mas para isso tem o teu esforço. Que eu lembro que a Richelle, tu teve aula com a Richelle? Sim, com a Richelle, maravilhosa, sim, claro. Sanchete, sim. E ela dizia que a gente tinha que querer 120%, né? Não podia só querer 100%, porque daí talvez as pessoas não se movimentam, acham, né? Tu tem que querer muito para gerar uma ação, para gerar a mudança, o resultado. Tu sabe que uma das dicas que a gente pode dar para quem está nos acompanhando é aquela questão do diário de bordo, mas de uma forma bem simplificada. No momento em que a gente define os primeiros passos que queremos fazer e para poder até fazer uma autoanálise do quanto o meu esforço está conectado com objetivo e propósito, é pensar no final do dia, né? Eu tenho bem claro qual é o meu objetivo, eu tenho claro para onde eu tenho que caminhar, quais são as etapas que preciso construir diariamente. Então, o que hoje eu fiz que valeu a pena e me aproximou do meu objetivo. Isso, e mais. Sabe? Consciência. Aí depois vem o segundo passo. O que eu fiz que hoje não me aproximou, eu procrastinei, eu tive dificuldade. E por último, que ação então eu me proponho amanhã para fazer com que meu dia seja melhor do que hoje, ou que eu tenha orgulho para poder avançar e dizer, puxa, eu consegui fazer uma ação, tá valendo a pena, já senti um resultado. E é simples. É isso que eu digo, Karina, tem que vibrar muito com essa uma ação ou meia ação, e só complementando isso que tu trouxe, eu posso parar e pensar o que eu posso fazer mais e o que eu devo fazer menos. No final do dia, junto com essas reflexões, o que eu posso fazer mais e o que eu devo fazer menos. Porque às vezes o que eu estou fazendo não está me aproximando do meu objetivo, né? Isso que tu falou. O que eu fiz, a ação que eu fiz, o movimento que eu fiz, me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Daí a gente pode... É como aquela... Isso, e é como aquela questão que a gente sempre diz, né? O quanto a gente está preso nos nossos limitantes do que o outro vai pensar, né? Será que a maneira que eu vou fazer é a maneira mais perfeita? Aí vem aquela questão, feito é melhor que perfeito. Né? Então, conseguir realmente saber o que me trava, o que é que me limita a fazer. Porque às vezes eu jogo e terceirizo a culpa para o meio, quando eu sou o ator principal que está travando o meu próprio desenvolvimento. E cada vez mais, Karina, eu vejo assim, ó, que a gente tem que assumir esse protagonismo, né, da nossa vida. Estamos, sim, num momento diferente, num momento de incertezas, num momento muito difícil para muitas pessoas que não estão conseguindo fazer o seu home office, evoluir. Então, assim, é um momento diferente, mas que a gente precisa parar e pensar o que eu posso fazer para evoluir, para melhorar. O que, na verdade, o que é importante nesse momento e o que é possível mesmo de fazer. Então, a gente precisa tirar esse tempo, né? Acreditar que sim, que é possível, porque logo ali vai ter um outro cenário diferente, um mercado diferente, né, Karina? Mas referencial interno. O que eu posso fazer, o que eu estou fazendo, o que eu estou aprendendo, né? O que eu posso tirar e levar de aprendizado, quais ações que eu estou fazendo para evoluir. Então, esse é o momento, né? Então, o pessoal que está conosco, que comece, acredito que sim, que muitos já, né, pensando e repensando, mas sim vendo que é possível, que vai melhorar, vai mudar, mas como eu quero estar. Sim. E cuidando para não reclamar tanto, porque a gente reclama de coisas que não temos ações, né? Reclamamos do coronavírus, que reclamamos que tem que usar máscara, a gente reclama de tanta coisa. Será que adianta reclamar de tanto? Qual é o meu processo, então, de adaptabilidade e, em cima disso, conseguir viver com um bem-estar melhor, com uma compreensão melhor? Porque tem certas coisas que reclamamos e não tem ações, só vão nos gerar mais sentimentos negativos, uma carga muito negativa, e faz com que a gente seja um coadjuvante, trazendo outras pessoas para baixo e
Uhum. afastando o que poderia ser o meu protagonismo, né? A minha evolução, Isso aí. ideias que outros poderiam contribuir. E dentro disso, me preocupa muito, Kátia. Eu não sei se tu já ouviu isso, provavelmente sim, que Uhum. saiu ano passado um artigo falando da nova categoria de profissionais. Nós teríamos os Sim, profissionais inúteis. Esses olha só. inúteis, Uhum. que Harvard traz muito foi na última revista Harvard Brasil, que ele trouxe assim, que dentro de 2030 a 2050 nós teríamos uma categoria muito bem definida, que seriam os inúteis. Estariam ali dentro os neném, que não sabem o que é, que se estuda, se não faz, se sai de casa, se não sai, se fica no Uhum. trabalho, se não Sim. fica. E entrariam Uhum. aquela categoria de pessoas presas no passado. Pessoas que acham que as coisas vão voltar a ser como eram antes, que não precisa ter uma segunda qualificação, que o que tu sabe é suficiente, que o ter conhecimento é pré-requisito para se manter no local de trabalho. Enfim, essas pessoas Uhum. com essas características estariam formando uma categoria nova de profissionais que seria um problema lá na frente. Só que eu, acompanhando os estudos de mega tendências, junto com as universidades, até com a própria Unicinos, a gente, Sim. quanto professor, tem visto que esses 60 dias acelerou esse tempo. Então, o que nós levaríamos Uhum. 20, 25 anos para estar vivendo essa situação de forma categorizada, nós já estamos vivendo agora. Pessoas resistentes dentro das organizações para o seu movimento de desenvolvimento e estão perdendo tempo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Nesse Uhum. momento, quantas coisas gratuitas, Uhum. quantos Sim. cursos acessíveis, né? E as pessoas Isso. continuam presas nas desculpas. Aham. Eu acho que vem o nosso próximo assunto, já puxando o gancho, Uhum. porque daí vamos pensar, eu quero, eu muitas vezes não tenho coragem de mudar, de fazer, não tenho ação, não tenho protagonismo da minha vida, mas aí, Karina, vem as nossas crenças, que muitas vezes está ligado a esse chororô. Eu não tenho tempo, eu não Uhum. consigo. Por quê? Eu sempre digo, né, Karina, as crenças são de extrema importância, né? Muitas a gente traz, e vamos pensar que a maioria a gente traz da nossa infância, do Sim. convívio com os nossos pais, familiares, mas a atenção que a gente dá aqui, que a gente trouxe até para debater mesmo com o pessoal, são as nossas crenças limitantes, né? Aquelas que nos limitam, que não deixam nós ir. Por quê? Porque são coisas que a gente acredita tanto, verdades que a gente diz para nós mesmos e que nos limitam. Dr. Uhum. Augusto Cury diz, né, que para nossa mente não existe verdades, existe interpretações. Se eu digo que Sim. eu posso e se eu digo que eu não posso, ela acredita, né? É isso que Uhum. ela vai entender. Então eu Sim. sempre digo, cuidado que a gente fala em bom tom, porque, né, a nossa mente acredita no que nós mesmos Sim. falamos de nós mesmos, né? É como a gente fala na neurociência. Tudo que você fala, você projeta em vibração, Uhum, vem através de frequência, né, que é uhum. captado, vai para o teu sistema límbico e quando vem para o córtex, é projetado a tua Olha verdade de só. percepção. Uhum, isso E aí. aí, dentro desse contexto, a gente, como você disse, quando a gente olha uma situação, naquela situação de racional, não chega a 5%. O Sim. restante é percepção e sensação que eu vou ter, que talvez é diferente que você tenha. E quando a gente vai explicar sobre uma situação, cada um vai trazer um ponto de vista diferente. Isso, verdade. E cada um com as suas crenças. E aí a gente pode. Eu trouxe algumas assim, né? Isso não é para mim. Eu não tenho Sim. tempo, eu não tenho dinheiro, eu já não tenho mais idade, né, Karina? Tu não ouve muito isso? O meu tempo já Sim. passou, né? Eu não consigo, não é possível. E aí a gente vai acreditando que sim, que não é o meu momento, que não é possível. Então, assim, muitas vezes o que a gente percebe, por que as pessoas não vão, tá? Elas querem tanto, né? Elas querem a mudança, elas querem se movimentar, mas não vão,
Porque elas Porque travam. elas escutam demais os outros e esquecem de escutar o seu coração. Isso aí, isso aí. E quando eu digo para mim que é possível, e aí o processo ele ajuda a gente fortalecer esse lado positivo das pessoas, de acreditar sim que é possível, de fazer as pessoas se remeterem a momentos que elas viveram, que talvez não foram tão fáceis, mas que conseguiram, que se superaram, né? A gente consegue levar, fazer isso, a pessoa se dar conta, a pessoa entender que eu não preciso passar a minha vida achando que eu não vou conseguir dirigir, que eu não tenho dinheiro. A gente começa a ter um aumento de consciência que tu vai vendo estratégias, né, Karina? Formas de agir, mas são movimentos. Sim. Requer muito empenho, muito trabalho, né? Muito trabalho. E quem quiser se aprofundar um pouco nesse tema, vamos deixar, porque provavelmente tu já deve ter lido também a Biologia da Crença, né? Sim, E eu acho uhum, que Biologia da Crença, quem quiser ler, vai falar muito sobre isso. sobre E isso. eu gosto Uhum, muito de estudar e eu trago, porque, enfim, né? Como a uhum. neuroliderança, neurociência, eu já estou na minha quarta Exige que formação dentro estude muito. dessa área que eu Sim. amo de paixão. Uhum. A epigenética, quem quiser também estudar um pouco mais sobre isso, nos mostra que muitas pessoas ficam presas na sua crença, justificando, porque a minha família sempre foi assim, é uma característica do meu pai, porque eu fui Isso. criado dessa forma, o meu meio Uhum. não me dava possibilidades e oportunidades. Então a gente vai Sim. terceirizando muitas questões. Uhum. E aí a gente fala DNA, né? E eu gosto que a epigenética a Uhum. gente estuda o DNA do ser humano. As crenças, os medos, a gente pode passar à frente até 3 gerações, na Uhum. mesma intensidade. Mas o que Sim. que acontece? Eu posso mudar uma crença quando fazer esse trabalho, e o coach é uma das metodologias Uhum. científicas, a séria, né, Kátia? Essa que a gente acredita, Sim, sim. né? Então, consegue fazer com que a pessoa se dê conta de começar a fazer o seu processo de mudança. E aí a próxima geração já vai ter passado por esses impactos. Por exemplo, Isso. eu provavelmente criei minha filha um pouco diferente como minha mãe me criou, e ela, consequentemente, da avó. E Claro. tem pessoas que só reimprimem os mesmos padrões e continuam com os mesmos Uhum. padrões. Então, quando a gente olha isso, se vê que 50% da nossa estrutura, inclusive as nossas patologias genéticas, eles são sim ligados ao DNA. Mas tem 40% que é a força de uma mudança em cima de uma intencionalidade minha de querer fazer melhor, diferente de como talvez me Isso. ensinaram que era o melhor. E dez por E cento é Karina, a influência do meio. E quando sim. tu consegue fazer isso acontecer, tu muda a tua genética, preparando as próximas gerações melhores. Isso Sim. é incrível, o É que a gente tem incrível. de recurso interno. Isso, eu ia te dizer isso, que nós somos muito influenciados pelo meio que nós vivemos e convivemos, tanto positivamente como negativamente. Eu também li um artigo essa semana que dizia que nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Sim, das 5 pessoas mais próximas. Isso aí, e que nós precisamos, e daí ali diz também que o quanto é difícil a gente mudar uma atitude, um comportamento. É muito difícil aqui, a gente não está dizendo que é fácil. Às vezes nós precisamos mudar o meio, aonde nós estamos, mudar o cenário. Tem aquela frase também, digas com quem andas que direis quem tu és, né? É mais ou menos assim, porque a gente é influenciado pelas pessoas. Então, se eu quero ser uma pessoa que quero estudar, que quero evoluir, que quero ter uma alimentação saudável, que quero fazer exercício, eu preciso mudar o meu grupo também, né? Eu preciso ver, entender que o meio onde eu estou convivendo, ele me proporciona muitas coisas, que pode ser, né, Karina, muito positivo, mas também negativo, Sim. né? E aí eu vou trazer uma pergunta que às vezes eles me trazem dentro do curso. Eles olham para mim e dizem assim, Karina,
Tá, e se é um familiar meu que eu tenho que conviver todo dia, extremamente negativo e me puxa para baixo, e eu não tenho como dizer, vai embora. Que desafio, né? E Que aí que eu digo assim, desafio. quem muda somos nós. Então, se a pessoa vem negativa, ai, que Isso, tá ruim, é isso. impossível, muda a tua Uhum, fala. Então vamos ver o que é possível. Tá, mas não deu nada de bom hoje. Eu troco o assunto. uhum. Quando a gente Dá uma muda, tudo energia. muda, né? Nós Isso não aí. podemos. É isso que a gente trabalha muito forte. Seja você a mudança que tanto tu quer. Tu não vai mudar, talvez, né? O teu parente, mas tu pode ser uma Sim. inspiração para ele, né? É como a Veridiana agora acabou de colocar, né? Como falamos algumas Hum, vezes, né? Acabamos sendo espelhos uns para os outros. E aí vem uma verdade. Ai, explicação da querida Vê. neurociência, porque a gente tem o neurônio Isso. espelho no Uhum. cérebro. Então, por que algumas pessoas se tornam influentes para nós? Porque a gente identifica características positivas que geram admiração e daqui a pouco a gente está começando a perseguir, Uhum. seguir ou fazer diferente por esse exemplo. Isso. Só que a ciência diz, para cada uma ação, no caso positiva, eu tenho que multiplicar por 5 o nível de Olha só. repetição, Uhum. porque a gente tende a ser negativo para se proteger e justificar, viu? Ó, não deu, porque não dá. Eu disse para não se Isso. movimentar. É isso aí. E o que a Veri trouxe ali, a gente tem que cuidar muito, porque às vezes a gente reclama tanto de um perfil que às vezes eu posso estar sendo um espelho, né? Isso Sem aí. eu me dar conta. Porque aí vem aquela questão que vai para o nosso próximo assunto. Muitas vezes a gente não se dá conta, porque é o nosso inconsciente, né? Trabalhando, fazendo a gente botando aquela fenda, não nos deixando ver a real, porque às vezes eu estou refletindo ali exatamente o que eu não gosto, né, das pessoas, eu estou fazendo. E aí vem o nosso desafio, né, Karina? Sim, A gente não consegue mudar ninguém. A gente pode exatamente. ser uma inspiração. Eu sempre digo, e até, Karina, a gente, e vê se tu concorda, eu vou para uma palestra motivacional. Eu posso ir para a palestra motivacional assim. Eu vou me motivar se eu quiser, Sim. né? Então, assim, é referencial interno, né? Eu gosto de dizer assim que a gente, no nosso trabalho, a gente pode ser uma inspiração, né? Vai se motivar Sim. quem quiser, quem estiver aberto, quem, né, estiver mais positivo, entendendo que mesmo nas adversidades, e essa que nós estamos passando, existem os dois lados, né? E a gente Sim. tem que focar no que é possível para mim, nesse momento. O que eu posso fazer, né? O mundo E se tá, dar conta que aquilo que eu tá mais tendo. reclamo, talvez é o que eu mais preciso melhorar. Isso, é verdade. Então, o quanto a gente precisa estar com esse foco na solução, foco no positivo, né, Karina? Tu que trabalha muito também com isso, com a A psicologia psicologia positiva, né? positiva. O quanto é referencial interno, né? O quanto Uhum. nós temos que estar sempre nos movimentando, acreditando que sim, que é possível. E aí, pessoal, meio do ano, o que é possível? O que eu vou ter que rever? O que talvez eu não vou fazer? Ok, para não gerar aquela frustração, É. aquela angústia. E aí vem aquela questão, são as pequenas ações para eu mudar, para virar uma rotina, que daqui a pouco eu mudei e tô legal, né, Karina? E nem me percebi, né? E eu percebo isso, e o legal, Karina, que mesmo nesse momento a gente está conseguindo tocar o nosso trabalho com os nossos Sim. clientes querendo performar melhor, melhorar, né? Já se com uma projeção diferente, mas sem ficar estagnado. Podemos ir E para o tu, nosso assunto, eu não sei como é que tá, para o nosso próximo sim, a assunto, como é que gente está o tem nosso mais 10 tempo. minutos. A gente tem 10 Tá, minutos ainda para a gente legal. poder falar. Acho que a gente já podia ir se preparando para essas sugestões, né? Porque sugestões a Uhum, gente pode, dentro de tudo isso também,
estar costurando para as pessoas. Tu sabe Uhum. que as pessoas me perguntam, Kátia, Karina, para ti também está sendo desafiante esse momento? Não, para ti deve Hum, ser um pouco mais fácil. E não, foi desafiante não, também, claro que porque sim. eu tive que transformar todo um processo para o meio digital. Uhum. Como eu dou muita aula na universidade, muitas coisas eu tive que readequar para uma linguagem, continuar dinâmico, mas num outro universo, Sim. num outro ambiente para os alunos. Eu Uhum. estou trabalhando muito sistema híbrido com os meus clientes, mais os atendimentos. Então a gente começa a ampliar. E eu quero até quem está nos acompanhando, e Kátia, eu vou gostar muito se tu puder participar também. A Show. gente criou um curso no Hotmart com um valor bem acessível para as pessoas que é o Uhum. sonhar, realizar e conquistar, com um passo a Certo. passo, para que as Uhum. pessoas possam ter acesso. Assim como eu vou lançar segunda-feira a nossa plataforma de pessoas que inspiram, Ótimo. que é um projeto que já funciona há 3 anos nas organizações. E a gente, tanto em escolas, né, de vulnerabilidade, com professores, sabendo gestão das emoções, e a gente Ótimo. conseguiu trazer isso para o meio digital também. E alguns profissionais eu Uhum. vou estar convidando para estar Ai, auxiliando que ali nessas legal. construções. E aí, provavelmente a gente vai estar Muito conversando aí bacana. na sequência. Né? Que Então, é legal. isso, é se desenvolver todos os dias, porque esse novo normal, ele vai fazer com que a gente largue aquela normose, se dê conta o que era uma Isso. normose, Uhum. nos Sim. sugavam, e que a gente agora possa ser humano de fato. Usar o Uhum. recurso que só o ser humano tem, que nenhuma inteligência artificial, máquina, vai poder suprir. Isso. Então, acho que a Com gente está vendo certeza. uma era, a era da consciência. E para a gente poder ir Isso. finalizando isto, Kátia, deixa a palavra para ti aí, para fechar com chave de Ah, ouro que para legal. nós. Eu acho que assim, ó, o que, que é muito importante? A gente entender que sim, que a gente tem as nossas crenças que limitam e limitam muito. A gente precisa entender que nós temos autossabotagem, que os nossos principais sabotadores para muitas coisas somos nós mesmos, né, Karina? A gente se Sim. sabota quando eu digo que eu não tenho tempo, que eu não tenho dinheiro, eu tenho preguiça, eu não nasci para isso. Às vezes Que eu ninguém fico me num apoia. chororô, isso aí. E assim, ó, é o que a reflexão, o convite é o que eu posso fazer, o que depende de mim para eu mudar para melhor. Se eu acreditar, se eu valorizar essas pequenas ações que a gente começa a fazer, que vira um bom hábito, uma boa rotina, que é isso, entender que são essas pequenas ações para grandes resultados. Não tem fórmula mágica. Sim. Aquela pessoa que diz que para eu ser feliz é só quem é rico, né? Enfim, tem muitas coisas Sim. que essas crenças que as pessoas precisam entender que não. E quando eu faço pequenas ações prazerosas, isso trabalha a minha autoestima, eu vejo que é possível, que não é tão distante da minha realidade. Então, as dicas são essas, sabe? Façam Sim. por vocês Vamos, mesmos. e vamos pegar coisas simples, como por exemplo, desde a gente saborear um almoço, um café com a Isso, família de manhã valorizar. cedo. Isso. Celebrar, Uhum, se tu conseguir um tempo para estudar, descobrir coisas novas, faz um pequeno artigo. Se eu quero uhum, fazer uma ação social, ver o que está isso. próximo de ti, que às vezes está do teu lado, tu pode estar compartilhando. Uhum. Tem tantas coisas, né? Quantas pessoas se Muitas, reinventaram fazendo quentinhas, muitas. ajudando as pessoas com serviços do que talvez para ela fazia falta. Uhum. Se dar conta que o para iniciar é dar o primeiro passo, celebrar, Isso. porque para a gente se Pequenas sentir bem, ações. bem-estar, e com isso Isso. o universo ele vai Vai, trazendo conspira. coisas boas e Claro que quando sim. você começa a perceber, as coisas vão acontecendo, não por acaso, Isso. porque você Isso aí. movimentou. Com certeza. E eu trouxe uma pequena mensagem, né? Primeiro também eu queria agradecer muito ao convite. Gratidão, Karina, mesmo. Conta sempre conosco. Eu e o Marcelo temos um carinho e uma admiração gigante por ti.
E dizer, e só um agradecimento especial para minha turma de Camboriú, que sempre nos prestigiam, em especial Sim, para o Mauro, meu irmão, e para todos, claro que sim. querida. E deixar essa pequena mensagem. Ame, dance, cante, trabalhe e estude. A vida muitas vezes é curta, mas mesmo assim seu caminho é longo. Nela aprendemos a sorrir, a chorar, a amar, sofrer e a renascer, a nos reinventar. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. O ontem já passou e o amanhã talvez não chegue, né? Plante o que você quer colher logo ali, que está para vir, por vir, né, Karina? A gente acredita que sim, que está próximo de ter um novo momento, um momento mais farto, mais próspero, né? E nós melhores, mais fortes. Sabe o que faltou? Eu senti falta daquele violão do Marcelo atrás, Ah, porque isso isso foi aí! lindo! Verdade! Nossa, muito Legal! obrigada. E o pessoal tá Eu que todo mundo agradeço. aí agradecendo. Obrigada pela tua luz. Sabe que vocês estão no meu coração. Nossa história vem de Ah, tu muitos também. anos aí nessa Muito caminhada. legal, Karina. E Conta vamos sempre lá. conosco. Sucesso para todos. Boas ações, né, Karina? Pequenas ações para Sim, todos, né? Que sim. vale muito esse movimento que é de cada um. E se dar conta como estamos escrevendo nossa história da vida. Porque lá na Verdade. frente, a gente não tem como arrancar folhas. Podemos Não, reescrever, né? De uma maneira isso aí. muito mais bonita. Cabe a cada um. Isso aí. Muito Isso obrigada, aí. Kátia. Obrigada, Obrigada. uma Dá um boa beijo na noite, família. pessoal. Muito obrigada para a tua também. Obrigada. Um Obrigada, beijo para obrigada a todos todos. que nos Todos. prestigiaram, né? Com muito Obrigada, gente. carinho. Eu vou Obrigada. salvar essa live. Vai ter o link, eu vou subir depois lá pro YouTube da Provoco. Quem quiser Legal. compartilhar. Muito Isso aí. obrigada. E até o Obrigada. próximo Um encontro. beijo, até. Sucesso. Tchau. Tchau. Acompanhe a Tchau, tchau. Provoco, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.